E eu começo o Boa Tarde Sergipe de hoje falando sobre aquela sensação de peso, cansaço, dor e inchaço nas pernas. A insuficiência venosa ou varizes pode ser removida com a tradicional aplicação de escleroterapia ou a laser. Uma varize pode ocasionar trombose, que é um coágulo dentro da veia que provoca um processo inflamatório. Se esses coágulos forem para o pulmão, o paciente ou a paciente, inclusive, morre na hora. O angiologista cirurgião vascular, Dr. Ricardo Morales, especializou-se na Alemanha e é pós-graduado na Holanda. Ele é nosso convidado de hoje. O nosso WhatsApp já está aberto, pode enviar suas perguntas, principalmente as mulheres, que é o público que é mais atingido por esse problema de saúde. Bem-vindo, obrigada pela presença, bem-vindo ao Boa Tarde Sergipe. Boa tarde, Tamires, boa tarde a todas as suas espectadoras. Estamos aqui para tirar todas essas dúvidas com relação a varizes, trombose, insuficiência venosa e tudo mais. Com certeza. Reparem no sotaque dele, ele é sergipano, mas como ele passou aí um tempo especializando-se na Alemanha e também na Holanda, vocês vão sentir um pouco de diferença aí no sotaque dele. Agora vamos começar falando dos vasinhos, né? Geralmente tudo começa com aqueles vasinhos que têm uma aparência um pouco mais roxa e que às vezes passa despercebido. E muitas vezes as mulheres vão levando, vão deixando, achando que é bobagem, mas esses vasinhos podem evoluir. Exatamente. Esses vasinhos chamados propriamente de microvarizes é a fase inicial do problema, é a fase inicial da doença venosa. Eles começam a aparecer e começam com um problema estético na realidade, né? Mulheres começa a incomodar, né? Pela cor roxinha ali na perna. E principalmente aqui num país tropical, né? Então as pernas estão à mostra o ano inteiro, né? O que é diferente na Europa. Então essas microvarizes provocam sensação de peso, cansaço, dor. As pernas podem começar a inchar um pouco. Em viagens prolongadas, o paciente não tem nada aparentemente, mas quando chega no destino, 6, 7, 8 horas de viagem, está com as pernas inchadas. Isso já é uma fase inicial do problema venoso. Verdade. E esse problema venoso, na maioria dos casos, é de origem genética, ou seja, a mãe que tinha uma tendência, a avó que tinha uma tendência, e aí por isso que não se explica. Tem mulheres que não têm, tem outras que têm muita tendência, inclusive jovens, e já precisam fazer cirurgia, né? Então, principalmente o problema é hereditário, congênito. Então, quem tem esse problema pode começar a desenvolver varizes a depender de outras circunstâncias. Por exemplo, o uso de anticoncepcionais. O uso de anticoncepcionais. Atenção, mulheres. Tratamento de reposição hormonal. Por que anticoncepcional provoca essa disseminação? O anticoncepcional tem estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Esses hormônios vão atacar diretamente a parede venosa do microvaso, muitas vezes provocando um processo inflamatório da parede venosa. E aí a parede venosa fica flácida e com essa flacidez pode provocar um processo inflamatório e provoca dor, cansaço nas pernas. E quando essa veia se dilata, fica flácida, começa a aparecer aquela dilatação Verdade. A nossa produção já tem fotos aí, a gente pode ir soltando as fotos para os telespectadores irem visualizando esses problemas de saúde, que pode estar na mulher, e às vezes a mulher não se atenta, acha que é bobagem, o problema pode evoluir. Saindo da fase inicial dos vasinhos, doutor, chega aí em que fase? Então, continuando com o processo, ela começa a se dilatar mais e começa a ficar para fora, uma veia já pulada, chamada propriamente de varizes. Ela já tem tratamento cirúrgico. A partir desse momento, o tratamento já é outro. Mas aí, antes do tratamento cirúrgico, a gente tem que ver a realização de um exame chamado duplex scan para ver como é que estão as veias safenas, como é que estão as veias perfurantes. Porque são essas veias safenas e as perfurantes que provocam o aparecimento de outras varizes. Pequenininhas, então, né? se o paciente tem insuficiência venosa por safena, a gente tem que tirar a safena. Né? Então, tratar cirurgicamente ou convencionalmente, cortando, ou então através da cirurgia laser, que é muito mais moderna, feito com aparelho de alta tecnologia. Né? E se a mulher quiser apenas fazer a aplicação e não fazer a cirurgia da veia, é uma escolha ou chega um momento que tem que fazer, não tem jeito? Bom, depende do quadro em que a paciente esteja. Por exemplo, se a paciente só tem microvarizes, é suficiente o tratamento de escleroterapia. Se a paciente tem aquelas varizes grossas, dilatadas,
aí já não, aí tem que ser cirurgia mesmo. Não adianta querer fazer escleroterapia numa paciente que tem insuficiência de safena. A escleroterapia não vai resolver o problema. Então teria que operar mesmo. Operar mesmo. Agora a gente estava comentando que, por exemplo, gravidez é um dos fatores que fazem de repente assim explodir um monte de varizes, por causa do sobrepeso, do inchaço, do peso da barriga, e muitas mulheres têm o bebê, logo depois também não dão muita importância, e esses vasos vão se acumulando com o passar dos anos, até que chega um momento que, nossa, dá até aquele receio de usar short, saia, vestido. Então, o ideal é não deixar acumular, doutor? Na verdade, tomando assim como assunto principal a gravidez, no caso, a gravidez, quando o neném começa a crescer, ele vai, a partir dos 5º, 6º, 7º mês, ele vai começar a comprimir as veias celíacas, que são as veias que passam pela região da pelve. Então, essa veia comprimindo, sendo comprimida, vai ter uma estase venosa, porque vai aparecer muitas varizes nas pernas. Agora, uma vez que o neném nasce, que aquela obstrução, que aquela compressão desaparece, aí muitas vezes algumas das varizes que aparecem durante a gravidez vão desaparecer nos primeiros meses do puerpério. Agora, tem outras que vão permanecer definitivamente, aí nesse caso o tratamento seria cirúrgico quando as veias são grossas e a escleroterapia quando as veias são pequenininhas, as microvarizes. Então o ideal é não protelar. Nós pedimos a participação de vocês, telespectadores. Eu costumo sempre dizer que aqui no Boa Tarde Sergipe você conduz o programa junto comigo. Enquanto você envia suas perguntas, você que sofre desse problema, você que tem uma dúvida, aí você envia o nosso WhatsApp para que a gente possa responder as suas perguntas. Agora eu vou aqui me aproximar do telão do Boa Tarde Sergipe, enquanto você vai enviando as suas dúvidas, as suas participações para o nosso WhatsApp, para que eu possa ler. Agora eu vou falar com você que está pensando em investir em um novo lar. Isso mesmo. Quer uma opção de condomínio e localização? Ainda dá tempo de você garantir o seu apartamento de 2 ou 3 quartos, sendo um suíte com 6 opções de planta no Vila Astúrias da Impacto Construções. O Vila Astúrias fica na área mais nobre do Santa Lúcia, perto de tudo, supermercado, farmácia, escolas, e o condomínio é simplesmente sensacional. Vou dar boa tarde aqui para o corretor de imóveis André Luiz. Bem-vindo ao nosso programa. Olha, esse empreendimento é de encher os olhos, né? Exato, Tamires. Esse empreendimento, ele está todo completo ali naquela região. Tem todas as opcionais dentro do condomínio, sala de cinema, escritórios, espaço mulher, brinquedoteca. Então, é um empreendimento completo. E hoje nós estamos aqui para falar o seguinte: no último feirão que tivemos, teve várias oportunidades de desconto, promoções, e vamos manter esse desconto até o final até o dia 15 de dezembro. Olha, notícia nova aqui no Boa Tarde Sergipe, em primeira mão. Então, feirão, né, as promoções, os descontos do feirão serão mantidos até para o Vila Astúrias. O telefone aparece aí, né? Já dá uma ligadinha para mim, marca uma visita lá no empreendimento, que está já 90% pronto. Então está todo lá pronto para visita e aproveitar as oportunidades. Olha, a oportunidade tem que aproveitar mesmo. Lembrando que a entrega é para 2018. Março de 2018. Março de 2018. Já tá. O telefone do corretor de imóveis aparece em seu vídeo. Logo após o programa você já pode começar a ligar, fazer uma visita no empreendimento e ver que vale a pena, que é um empreendimento para morar a vida inteira. Essa é Impacto Construções aqui no Boa Tarde Sergipe. Muito obrigada, boas vendas. Boa tarde. Você de casa vai ligando. Agora a gente volta aqui para o sofá do Boa Tarde Sergipe para a gente falar um pouquinho, conhecer a fundo os vários graus, né, que evoluem as varizes e também como pode tratar cada um desses graus. Você já mandou sua participação? Se não mandou, dá tempo ainda. Eu quero ler o seu comentário ao vivo. Lembre de dizer nome, sobrenome, a cidade onde mora. Você que sofre de varizes, quer aproveitar aqui a consulta com um especialista na área, um angiologista. A gente já tem foto aí, produção, para a gente soltar então os tipos de varizes e graus para os telespectadores visualizarem aí. Primeira foto, então, a gente já pode ver para a gente fazer uma análise aqui com o angiologista. Olha, a gente já tem essa primeira fotografia. E como o senhor diagnostica esse é um quadro típico de fase inicial, microvarizes nas pernas. Esse tratamento aí seria a base de escleroterapia. Ou a escleroterapia convencional, com um líquido esclerosante, ou então com o tratamento à base de laser.
Né? Aí esse caso ainda se encaixa com o tratamento convencional, de Convencional aplicação, né? e, sim, é escleroterapia, o tratamento ou convencional ou a laser e fase bem inicial, A gente microvarices. percebe ali um alto relevo. Isso significa o quê? Ele está começando a ficar cada vez mais dilatada, mas pelo calibre dela dá para tirar bem. Dá para tirar bem. sim. Então, já percebeu que está assim com esse volumezinho, já corre, então procura um angiologista. Porque o que pode ocorrer se essa paciente, por exemplo, nesse perfil aí, não procurar um médico? Aí ela vai aumentar de tamanho, vai aumentar na dimensão e vai aumentar o número. E então, aí vai a ser um aplicação quadro pode não maior. resolver mais. Exatamente. É importante falar que quando tem muitas microvarices, sempre tem uma veia alimentando. Alimentando essas então, microvarices. temos que tirar essa veia que a gente chama veia mãe para poder... Tem que tirar, não tem jeito. Nessa outra foto, os telespectadores já podem visualizar, principalmente ali em determinadas regiões ali próximo à parte posterior do joelho, Isso. um ponto mais roxo aqui e acolá, veias verdes, vasinhos, há uma dimensão ali bem amontoada de vários tipos, né? Nesse quadro já está no quadro limite da microvarices e as varices propriamente ditas. A gente pode resolver bem com aplicações, só que pelo aspecto dela, aplicações, e aí muita gente faz espuma. Um aviso importante para quem quer fazer espuma, por exemplo, o tratamento. Aí essa veia muito superficial vai deixar a perna manchada. Vai então, deixar a perna eu manchada. mesmo não faria espuma ali porque vai deixar a perna manchada e uma mancha que é difícil de tirar. Tá? A espuma seria o quê? Fica uma cor marrom escuro. É um outro tratamento que tem, fora a escleroterapia, aliás, é uma escleroterapia por espuma. É uma substância que vai se juntar vamos misturar, vamos preparar uma substância com ar, e aí essa substância que forma realmente o aspecto de uma espuma, se injeta na veia e a veia desaparece na hora. É ótimo, o resultado imediato é muito impressionante, mas como eu disse, com esse tipo de veias que estão muito na pele, muito superficiais, vai ficar manchado. Então, o paciente vai por uma questão estética para melhorar um aspecto e o outro aspecto da mancha vai deixar ela É verdade triste. Que quanto maior, mais relevo, mais acúmulo, maior também a dor. Olha, aí a gente já aparece aí são com as um caso varices bem mais grave. ditas. Aí Esse já relevo é interno. Exatamente. Aí já é a face interna de coxa. Com certeza essa paciente já tem, além dessas varices todas, a insuficiência da veia safena, que vem desde a virilha, provavelmente insuficiente desde a virilha. Então aí já é cirúrgico. Ou faz cirurgia convencional, cortando, como se faz desde 1908. Cortando essa veia que está causando esse volume aí. Fazendo microcortes, vários microcortes e puxando a veia. A gente pega a veia com uma agulha de crochê, vai puxando e arranca ela. Aí vai fazendo as incisões escalonadas. E aí pronto, a cirurgia corre bem e tal, é muito bom. Agora, para esses casos, o laser é um espetáculo, porque com o laser eu não vou cortar e consigo tirar essas veias grossas sem corte nenhum. O laser, no caso ali, é o mais indicado. Ali, no caso daquela paciente, se ela não procurar um angiologista para tratar com laser ou com a cirurgia, corre o risco daquilo que a gente mencionou no início do programa, de ir para o pulmão, aquele coágulo ir para o pulmão? Então, nessas veias superficiais, quando elas formam um coágulo, a gente chama isso de flebite. As flebites superficiais, elas não têm como característica provocar embolia. Normalmente, os coágulos dessas veias superficiais, quando acontece, ficam aí, provocam dor, provoca vermelhidão, incômodo, a paciente fica assustada e tal, mas não é tão arriscado, não é tão perigoso. O perigo é quando esse coágulo atinge a região inguinal, a virilha, e aí aprofunda em uma veia femoral que vai levar o fluxo direto, com o coágulo, direto para o pulmão. E aí, a depender do tamanho do coágulo, é embolia pulmonar. A depender do tamanho do coágulo, se o coágulo for muito grande, o paciente morre na hora mesmo, morte súbita. Quando o coágulo é pequeno, ainda dá tempo de chegar na UTI, tratar e Por tal. isso que é tão importante esse trabalho preventivo que nós estamos fazendo aqui no Boa Tarde Sergipe, de alerta. Não adianta adiar, né? Adiar só vai piorar. A gente tem mais um caso aí, nesse caso a gente percebe o pé da paciente bem inchado e há um acúmulo de vários vasinhos ali. Como que o senhor observa esse caso? Aí tem uma mistura dos dois tipos de varices. Tem microvarices pequenas, várias, e tem as varices propriamente ditas. Ali o tratamento primeiro inicialmente cirúrgico, ou convencional ou a laser, e depois da cirurgia faríamos
nas pequenas, a escleroterapia, o tratamento de aplicações para poder limpar a perna e deixar a perna limpa, né? Verdade. O que torna essa diferença? Porque as varizes se manifestam de maneiras diferentes e que variam de um caso para o outro. Aí depende da insuficiência, do local da insuficiência. Se a insuficiência for de safena, a foto anterior classificou muito bem, aquelas veias na coxa e tal. Sim, sim. Aí deve ter veias perfurantes, que são veias que vêm da profundeza para a superfície, de um sentido contrário do que é o normal, e aí provoca esse tipo de varizes que são inúmeras e muito disseminadas na perna toda, né? Para ter chegado a esse ponto aí, em média, quanto tempo essa paciente são adiou anos, aí uma Sofia, aplicação? São anos que demora para chegar até esse ponto. Então, antes disso, a paciente já poderia ter ido para o consultório, já poderia ter tratado para evitar chegar a esse ponto, né? É verdade. Olha, a gente continua aqui, o doutor Ricardo continua com a gente até o fim do programa, fazendo esse trabalho preventivo, junto com você, telespectador, e o nosso WhatsApp continua aberto. No segundo bloco eu vou ler as suas perguntas e trazer os seus questionamentos. Aproveite a consulta aqui com o angiologista. E agora, antes de chamar o intervalo, eu quero te lembrar que quem cuida da minha aparência é o Centro de Beleza Exuberância. Os cuidados com sua aparência, eu sempre digo, são primordiais, seja para o ambiente de trabalho, seja para aquela ocasião especial em que você vai para uma festa ou um casamento, e o Exuberância oferece tratamentos para todos os tipos de cabelos e também vários tratamentos estéticos, como limpeza de pele, rejuvenescimento facial. Tem a suíte da noiva, sala VIP com o profissional Aeron Makes, e o Exuberância oferece também espaço Kids, pensando exclusivamente na criançada cortarem os cabelos em ambiente com brinquedo, videogame e muito mais. Essa ideia do espaço Kids é realmente inovadora, porque permite também os pais e as mães irem, né, fazer o serviço e deixar os seus filhos brincando à vontade.